O Lula vai ficar numa saia justa naqueles debates que vão começar amanhã da União Europeia com a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, convocada há um certo tempo, mas que, na realidade, buscariam pressionar ou enquadrar a América Latina para ficar ao lado da Europa e dos Estados Unidos na guerra contra a Ucrânia. Sentindo isso ou sabendo disso, o Lula tinha providenciado já não ir àquela reunião, tendo inclusive designado o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas foi pressionado pelo seu amigo e presidente temporário ou rotativo da União Europeia, o premier da Espanha, o Pedro Sánchez, segundo o qual uma reunião da CELAC sem Lula deixaria muito mal aquele próprio conclave e também a União Europeia. Na verdade, é uma reunião complicada, porque a União Europeia está sendo comandada pela direita mais estridente, desses últimos tempos, desde a época do Mussolini e do Hitler. A gente viu recentemente que o Parlamento Europeu, por esmagadora maioria, fez um alerta e pressões sobre Cuba, inclusive ameaçando e pedindo à União Europeia que adotasse sanções contra Cuba. Quanto à Venezuela, eles estão lá, fizeram ali um arranjo, chamaram o presidente de Cuba, o Díaz-Canel, que já se encontra, inclusive, em Bruxelas, mas negociaram a participação da Venezuela. Não foi o presidente, o Maduro, Nicolás Maduro, que tem, inclusive, cabeça a prêmio, não é? Segundo uma decisão lá dos Estados Unidos de 15 milhões de dólares, e ficaria mal para a União Europeia receber o Maduro. Mas parece que houve ali qualquer tipo de negociação e foi a vice-presidente do país, a Delcy Rodrigues, que é também ministra da Economia e em grande parte responsável pela recuperação econômica da Venezuela nos últimos tempos, que venceu a inflação e também com a mobilização ali de toda a população do país, superou aquela questão alimentar. Hoje a Venezuela já produz grande parte daquilo que consome para alimentação. Antes dependia de quase 90% de importação para alimentar seu povo. Hoje, segundo o governo, a produção local atinge pelo menos 80% de suas necessidades. Mas vamos então aqui. Cuba e Venezuela condenam o unilateralismo da União Europeia antes da cúpula. Esse material aqui diz que autoridades latino-americanas e organizações da sociedade civil começaram a alertar sobre a conduta da União Europeia no que diz respeito ao formato e conteúdo das discussões, bem como sobre a postura da Europa em relação à América Latina. O Lula, aliás, vem insistindo que não vai o Brasil, assim como a Argentina, já declarou inclusive pelo seu presidente Alberto Fernandes, que não vai aceitar essas imposições europeias na questão ali do Mercosul, na negociação, naquele acordo que pretendem ratificar acordo que na realidade já foi assinado, mas nunca entrou em vigor justamente por causa dessas reservas da nova administração brasileira do Lula.
Então, em 12 de julho, o Parlamento Europeu, essa é o noticiário do Brasil 247, reproduzindo o Brasil de fato, o Parlamento Europeu aprovou em votação uma resolução que condena veementemente o governo cubano por uma ampla gama de supostas violações dos direitos humanos. Além disso, também surgiram notícias de que a União Europeia havia convidado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a intervir na cúpula, nessa cúpula que se inicia nessa segunda-feira, sem consultar o bloco CELAC, atualmente presidido por Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas. Em quase todos os fóruns internacionais, dos quais Zelensky participou desde o início da guerra Rússia-Ucrânia, ele fez discursos sobre a necessidade de aumentar a ajuda militar à Ucrânia e buscou o apoio total para seus esforços de guerra. Uma posição que, segundo o governo de Cuba, não é uma posição da América Latina, cuja maioria de governos não quer se envolver diretamente na guerra, como é o caso, inclusive, do Brasil, da Argentina e do México, que já se posicionaram claramente nesse sentido. O Lula, porém, apesar de sua descrição com que chegou hoje a Bruxelas, ele deverá ter vários encontros bilaterais e não só com chefes de Estado. São no total 60 presidentes e primeiros ministros ali reunidos, tanto da Europa quanto da América Latina. Só da América Latina são 32. E aqui esse noticiário do Brasil 247, com o Brasil de fato, ainda diz que essa reunião, que será a terceira, da União Europeia com a CELAC, em Bruxelas, ocorre após um hiato de 8 anos, e os líderes devem abordar questões chaves enfrentadas por ambas as regiões, bem como as relações nas áreas de comércio, imigração, ajuda mútua, desenvolvimento